Bom, pessoal, vamos aqui ao nosso conteúdo de arte de hoje, né? A gente vai falar sobre dança, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Sem música não há dança. Sem movimento corporal também não. A dança, portanto, apenas ocorre quando o corpo executa movimentos a partir de um determinado ritmo. Então, para que haja dança, é preciso que haja o quê? Movimento, e é preciso que haja música para determinar o ritmo, né? Segundo o autor Boursier, em seu livro A História da Dança no Ocidente, a dança teria surgido como um meio de expressão religiosa dos homens primitivos, conclusão sugerida por 5 pinturas rupestres encontradas em sítios arqueológicos. A hipótese apresentada por Boursier é que os primeiros ritmos seriam surgidos de percussões e de que, a partir desses ritmos, o próprio corpo humano passou a se movimentar de forma ritmada. Desde então, a dança vem atravessando gerações e divisões e subdivisões vão sendo criadas dentro dessa prática. A única exceção se deve à Idade Média, sabido que essa foi a época em que a Igreja Católica mais exerceu poder sobre o Ocidente europeu. As danças de rua e de práticas religiosas populares foram extintas, concedendo apenas à corte o direito à dança em festas de nobres. Deve-se lembrar que as danças de corte eram dançadas quase sem toque corporal, que representava o pecado e, portanto, era contra os princípios da igreja. Quando o toque ocorria, era revestido por luvas. Então, começou como uma manifestação religiosa, né? Eles dançavam para os deuses que eles acreditavam, né? Na antiguidade. Mas aí na Idade Média a Igreja Católica proibiu. Só quem podia dançar eram os nobres, né? Quando fala corte, o pessoal que faz parte da nobreza, né? Os reis, as rainhas, os príncipes, né? E ainda assim era proibido o toque. Passada a repressão corporal medieval, as danças e outras práticas corporais voltaram à cena na Europa. Foram montados balés, cujas estrelas eram sempre mulheres. Também haviam homens nas apresentações, mas eles pouco dançavam, já que tinham apenas duas funções: serem bonitos para tornar a apresentação mais atraente e fortes, servindo de suporte para segurar as bailarinas. A caracterização do balé clássico era e ainda mantém a sua tradição, voltada a uma rigidez do corpo marcado pela postura, pela ponta dos pés, pelos movimentos em forma de flecha, todos bastante estendidos. O século XX trouxe inovações, apresentando uma forma de dançar que rompeu com a rigidez do balé. A dança moderna. Essa dança é marcada pela flexibilidade corporal, pelos pés muitas vezes descalços no chão e pela expressividade do corpo. Então aqui tem um exemplo, né, de alguma dança, dessas danças modernas, né? Então, falar aqui um pouco do balé, vocês vão já ver algumas cenas. Falamos das danças mais clássicas, mas existem outros tipos de dança que são também, que são talvez mais importantes do que essas, já que fazem parte da nossa história, contam quem nós somos. As danças folclóricas. Essas danças são específicas de cada localidade. E mesmo quando a mesma dança é feita em locais diferentes, elas têm suas especificidades que variam entre as regiões. A catira em São Paulo e parte do Sudeste, a dança do pau de fitas em Santa Catarina e o cacuriá no Maranhão são exemplos de danças folclóricas. O movimento humano apresenta 3 características singulares: plasticidade, expressão e ritmo. Então aqui o balé, do francês balé, é um estilo de dança que se originou nas cortes da Itália renascentista durante o século XV, que se desenvolveu ainda mais na Inglaterra, Rússia e França, como uma forma de dança de concerto. As primeiras apresentações diante da plateia eram feitas com o público sentado em camadas ou galerias, dispostas em 3 lados da pista de dança. São realizadas com o acompanhamento da música clássica. Então aqui vocês podem ver uma cena que representa isso, certo? E vale ressaltar que hoje o balé é muito forte na Rússia, né? Então aqui nós temos algumas cenas, ó, marcadas aqui as poses bem de leveza, né? Passa uma ideia de leveza. O balé contemporâneo, mais conhecido por balé moderno, foi criado no início do século e ainda
preserva o uso de pontas e gestuais muito próximo do balé clássico. Nesse estilo de dança, as coreografias começam a ter ideologias diferentes. Então, ó, sempre na ponta dos pés, né? Representando a leveza. Então aqui tem uma dançarina, bailarina. Rodolfo Lambert e seus dançarinos. Tem danças também na ponta dos pés, ó. Dança contemporânea é um gênero de dança teatral que se desenvolveu em meados do século XX. Desde então tornou-se um dos gêneros mais conhecidos, especialmente no mundo ocidental. Alguns teóricos remetem a origem da dança contemporânea aos experimentos dos artistas pós-modernos do movimento Judson Dance Theater, iniciado na década de 60, nos Estados Unidos. Entretanto, valores éticos e estéticos da dança contemporânea são encontrados desde o século XX, no pensamento de primeiros percussores da dança moderna como Isadora Duncan. Núcleo de dança contemporânea do SESC. Então, o SESC sempre está apresentando danças contemporâneas. A expressão dança-teatro, tradução da expressão alemã Tanztheater, era usada por Rudolf van Lambert para descrever uma arte independente das outras, com coreografias que incorporam os movimentos do cotidiano e movimentos abstratos. Lembra que a gente estudou o abstracionismo no início nas primeiras aulas? Então, o abstracionismo é um movimento que impulsionou muito o século XX, certo? Então, esse abstracionismo também vem para a dança, certo? É uma dança com efeito de teatro. Então, Pina Bausch e obrigado. Então, é apenas isso, só a leitura aí para vocês acompanharem. Eu vou passar uma atividadezinha sobre esse slide bem simples.